Vou estar fazendo uma oração para a gente estar iniciando o trabalho nessa noite. Senhor, meu Deus, amado e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais essa oportunidade, meu Deus, de estarmos na tua casa, Senhor, para aprendermos mais de ti, Senhor. Pai, lhe agradecemos por cada família aqui representada, Senhor, cada irmão que se dispôs aqui está, meu Deus. Pai, que o Senhor possa estar orando pela vida de cada um, meu Deus, que o Senhor possa estar guardando e livrando de todo mal, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Deus, estar tomando esse trabalho, Deus, nessa noite em tuas mãos, meu Pai. Que não seja nós aqui falando, mas que seja sim, Deus, a voz do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queria estar pedindo o pastor que esteja nos ajudando aqui no hino 160. Versículo 1 e 2.
Amém? Vamos lá. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Irmãos, esse é um texto que fala muito ao meu coração, que se nos mantermos firmes, né, o Senhor nunca nos desamparará. E continuamos firmes, não desanimemos na nossa caminhada, porque sabemos que a caminhada é difícil, mas a vitória é garantida. Eu vou estar pedindo à irmã Rosiane que esteja orando para nós, por aqueles que vêm desanimando em meio à caminhada, que não desanimem. Amém? Bondoso Deus, Pai nosso que está nos céus, como é bom, Pai, estar na Tua presença nessa noite, onde podemos parar nossas atividades, Senhor, estar Te buscando em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos porque a Tua palavra fala que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Podemos estar, ó Deus, nesse momento de pandemia, estar completamente confiando em Ti, na nossa caminhada. Sabemos que Tu és um Deus vivo, poderoso, que agiu e age e agirá, ó Deus, no meio do Teu povo. Te agradecemos porque podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Já podemos, ó Deus, estar aqui louvando o Teu santo nome, lendo a Tua palavra e confiando nas Tuas ricas promessas. Fica com Natanael na direção do culto, com cada parte que irá acontecer, com a reflexão, que possamos trazer, ó Deus, lições para as nossas vidas, possamos estar transformando, ó Deus, as nossas vidas com a Tua palavra. Fica conosco durante todo este culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou estar pedindo o pastor que esteja cantando o hino 171, quem tiver de posse dos seus dízimos e ofertas, sente-se à vontade. Espera mais
entanto, eu gostaria que também cada irmão, cada membro da igreja, os irmãos que aqui se fazem presentes, os irmãos se encontram em casa, participando conosco por meio das redes sociais, gostaria que todos nós curvássemos as nossas frontes agora e estivéssemos orando ao Senhor. Eu sei que você que veio até aqui nessa noite, você não veio por um acaso. O Senhor não te trouxe aqui por um acaso. Ele te trouxe aqui porque Ele tem um propósito todo especial na sua vida. Você que também se encontra neste momento participando conosco da sua casa, por meio das redes sociais, Deus tem te concedido essa oportunidade, esse privilégio, que também não é por acaso. Deus tem te dado a oportunidade de cultuar a Ele, de exaltar a Ele, de glorificar o seu nome. Isso porque Ele tem um propósito todo especial a realizar também na sua vida. Então, meu irmão, feche os seus olhos e ore. Diga assim: em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Peça a Deus pela sua vida espiritual, para que você não se desanime, para que você não venha cair no desencorajamento, para que você não venha cair no marasmo espiritual, na sonolência espiritual. Enfim, para que você esteja em cada dia em estado de alerta, atento, ligado, apercebido, porque o Senhor está perto de voltar. E quando a gente olha assim, a gente vê tantas e tantas pessoas dormindo, tantas e tantas pessoas sonolentas, tantas e tantas pessoas desanimadas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Jesus está perto de voltar e tem muitas pessoas que não estão, na verdade, apercebidas do cumprimento da palavra do Senhor. Então, você que está aqui conosco nessa noite, você que se encontra em casa, se ligue a partir dessa noite, abra os teus olhos, esteja atento, esteja ligado, apercebido, acerte a tua vida espiritual diante do Senhor, coloque a tua casa em ordem diante do Senhor, porque o momento não é para amanhã, para depois de amanhã, daqui não, o momento é agora. O momento de nos ajustarmos com o Senhor é agora, porque do contrário Jesus pode voltar e nos apanhar completamente distantes e distanciados dele. Então ore a Deus, peça ao Senhor também em favor da sua família. Certamente você tem na sua casa alguém que ainda não entregou o coração a Jesus. Senhor, no nome de Jesus, toca no coração do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, aquele que ainda se encontra distante. Senhor, tem misericórdia, porque eu tenho certeza que eu vou subir, vou estar com o Senhor ao final dessa vida, ao sair desse mundo, eu vou estar com o Senhor, mas eu tenho certeza que meu filho, meu esposo, a minha esposa, certamente não vai ter esse mesmo privilégio, porque se encontram tão distantes do Senhor, cometendo tantos erros, cometendo tantas falhas, tantas iniquidades. Clame ao Senhor para que o Senhor faça a obra na vida de toda a sua família. Peça a Deus pelos missionários da Junta de Missões Nacionais, para que o Senhor tenha misericórdia deles, onde se encontram neste momento pregando a palavra, transmitindo a palavra, os projetos sociais. Peça a Deus em favor de todos os missionários da nossa Junta de Missões Nacionais. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento, por esta oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, cada jovem, cada senhor, cada senhora, cada criança, cada pessoa, Pai, que aqui se faz presente conosco no culto desta noite. Continue, Senhor Deus, abençoando a cada pessoa aqui. E eu quero pedir também, ó Deus, em favor de todas aquelas pessoas que se encontram particularmente
participando conosco neste momento por meio das redes sociais. O Senhor esteja, Deus, tocando em cada coração. O Senhor esteja, Pai, abençoando, Pai, com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. O Senhor esteja abençoando a cada família, Pai, que se encontra nesta noite participando conosco. E eu quero pedir a Deus para aqueles membros, Pai, das nossas famílias, que ainda não têm a Ti como Salvador, que ainda, ó Deus, não fizeram a sua decisão ao lado de Jesus, que possa, Deus, entregar os seus corações ao Senhor antes que seja tarde demais. Obrigado, Pai, por essa noite, por este momento, e peço também, ó Deus, em favor de todos os missionários da nossa Junta de Missões Nacionais. Seja com os Teus servos, sustente-os, Pai, com o Teu poder e com a Tua graça. Ó Deus, onde quer que se encontrem neste momento, que a bênção do Senhor, que a mão poderosa do Senhor esteja estendida, Pai, sobre cada missionário, cada missionária, cada família missionária neste momento. Muito obrigado, Deus, por esse momento, por essa noite. Fica conosco. Obrigado pelos dízimos e ofertas aqui entregues para o sustento da Tua obra, da Tua causa neste lugar. Obrigado pela presença da irmã Regina conosco, a Mariana, sua filha. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa aqui. Oramos agradecidos e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos. Eu vou estar passando agora para a equipe do louvor, para a comunidade. Graça e paz, amém? Estamos nessa noite para adorar aquele que é único de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. E podemos dizer igual Davi: vale mais estar na tua presença do que em outra parte minha. Maravilhoso, Senhor, é estar na tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
dizendo que é muito maravilhoso estar na presença do nosso Deus. E podemos buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que esse tenha sido o seu desejo quando da sua casa para estar aqui conosco. Em buscar cada vez mais o Senhor Jesus, em prosseguir nessa caminhada com o Senhor Jesus. E dizer: Senhor, eu te quero cada vez mais. No Salmo 139, o salmista Davi, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nesse momento você vai ter a oportunidade de abaixar a sua fronte, se colocar na presença do nosso Deus, se derramar na presença dele, dizendo: Senhor, sonda a minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes, aquilo que eu tenho tentado fazer de certo, mas sempre sai errado. Tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu possa estar me aproximando cada vez mais de Ti, em vez de estar me afastando da Tua presença. Se coloca nas mãos do nosso Deus neste momento. Conforme
nós estamos te pedindo, Pai, para que tu venha estar sondando os nossos corações, quebrantando, ó Deus, os nossos corações, transformando, ó Deus, os nossos corações, e nos encha com teu Santo Espírito, ó Pai, e nos use para falar do teu grande amor, para alcançar aquelas pessoas que tanto necessitam, Senhor, do teu grande amor, pessoas que estão perdidas longe da tua graça, da tua maravilhosa graça, Senhor. Vem de encontro, ó Deus, a essas pessoas neste momento. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos teus nas tuas mãos, para falar, ó Deus, aquilo que tu queres aos nossos corações. Ó Deus, como um farol que ilumina, Senhor, como uma ponte, ó Deus, que leve a mensagem salvadora, como a luz para brilhar nas trevas. Ó Deus, que possamos nos colocar nas brechas, à disposição dos teus serviços, Senhor, para fazer a tua vontade, seja ela como for, ó Deus, aonde for. Ó Deus, vem estar nos usando, Pai, como um obreiro, ó Deus, nas tuas mãos. Sonda, Senhor, sonda. Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, quero lembrar os irmãos da nossa campanha de oração, orando com Daniel, né? 3 vezes no dia, o irmão pode reservar o seu horário, de manhã, ao meio-dia, à noite, enfim, de manhã, 1h da tarde, 2h da tarde, à noite, enfim. O apelo que nós fazemos é que os irmãos estejam orando, né? 3 vezes no dia, levantando um clamor ao Senhor, pedindo a Ele: Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia do nosso município, do nosso estado, do nosso país, da nossa nação, principalmente nesse momento político e ainda nesse momento de pandemia, para que o Senhor entre com a providência e tão logo tudo isso esteja normalizado, né, para
para que as nossas crianças possam voltar à escola, enfim, tudo esteja se encaixando e se normalizando, né, com o passar dos dias. E outro apelo que nós fazemos também é aqueles irmãos que têm o desejo de fazer conosco aquela caminhada ecológica no dia 24, vai ser no sábado, a gente vai sair daqui às 6 horas da manhã, tá? Então, se alguém quiser participar conosco, tem interesse, fale conosco ao final do culto, e aí nós estaremos ajeitando, anotando os nomes, vendo os carros direitinho, para que os irmãos que têm interesse possam participar conosco dessa caminhada ecológica, ok? Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4, a palavra do Senhor diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós queremos, meus amados, pensar durante alguns momentos sobre cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. O texto que acabamos de ler nos mostra claramente a manifestação perceptível do Espírito Santo do Senhor. E ali, meus amados, foi cumprimento de profecia. E profecia, uma vez cumprida, não se repete. Ou seja, o que aconteceu no dia de Pentecostes não vai acontecer mais no nosso tempo. Não vai acontecer mais nos nossos dias. Porque ali foi cumprimento de profecia. Tanto é, quando lemos o texto de Joel, capítulo 2, 28 a 30, lá encontramos: haverá um tempo em que derramarei, né, sobre toda a terra o meu Espírito, vossos filhos terão sonhos, vossas filhas terão visões, e assim sucessivamente. Então ele foi cumprimento de profecia. Profecia, uma vez cumprida, não se repete. Ali aconteceu a manifestação perceptível do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo do Senhor. E o texto diz claramente que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E cheios do Espírito Santo de Deus, meus amados, todos aqueles irmãos agora perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Todos aqueles crentes agora, meus amados, tanto é que quando lemos lá no verso 42, o texto diz claramente: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cheios do Espírito Santo do Senhor, todos aqueles irmãos agora, meus amados, se encontravam firmes. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, existem muitos que conhecem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, mas se encontram literalmente correndo atrás de ventos de doutrinas. E Paulo, escrevendo a Timóteo, nos mostra claramente que haverá um tempo em que muitas pessoas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E é exatamente isto, meus irmãos, que temos visto e temos percebido nesses dias. Muitas pessoas estão correndo atrás de ventos de doutrinas. Ao invés de estarem firmes, ao invés de continuarem perseverando na doutrina dos apóstolos, estão literalmente cedendo a ventos de doutrinas, ventos que vêm de um lado, de outro, e que vêm tão somente para confundir aqueles que se encontram na presença de Deus, na presença do Senhor. Quando lemos o texto de Salmo 71, verso 1, em Ti, Senhor, me refugio,
nunca seja eu confundido. Então nós não podemos em momento algum nos permitir ser confundidos pelos ventos de doutrinas, pelos mestres que se encontram, querendo ou não, aparecendo, isso por toda parte neste tempo. Portanto, cheios do Espírito Santo de Deus, aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, se encontravam o tempo todo em comunhão uns com os outros. Não havia nenhuma dificuldade de relacionamento entre aqueles crentes, não havia. Todos se encontravam o tempo todo em comunhão. E quando um dependia do outro, lá se encontrava o outro pronto a atendê-lo, a servi-lo, se encontrava em comunhão. Não obstante, meus amados, nós também precisamos estar em cada dia, nos colocando à disposição dos outros. Nós precisamos também estar vivendo nesse tempo em comunhão uns com os outros. Ou seja, não deve existir nenhum problema de relacionamento em momento algum para com quem quer que seja. Nós não podemos ter qualquer dificuldade de relacionamento ou de nos relacionar com as pessoas. Precisamos estar em todo tempo mantendo comunhão uns com os outros. Perseveravam, meus amados, no partir do pão. Lá se encontravam o tempo todo, como vocês, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Então lá se encontravam aqueles irmãos partindo o pão em casa, né? Um pedaço para um pedaço para outro, um pedaço para outro, enfim, todos se saciavam, não é isso? Naqueles momentos em que se encontravam juntos, todos comiam, todos se saciavam. Ninguém saía, meus amados, daquela reunião, ninguém saía daquele ajuntamento do povo de Deus com o estômago vazio, não. Todos comiam ali, todos se saciavam ali. Por isso que a palavra de Deus diz claramente, no verso 46, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Voltando para o verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lá se encontravam aqueles irmãos, meus amados, orando, buscando, clamando, porque o texto é claro em dizer que eles perseveravam nas orações. Eles não se esqueciam de se colocar diante do Senhor em oração. No tempo que nós estamos vivendo, existem muitos que, dado o ativismo do dia a dia, muitas vezes se esquecem de orar, se esquecem de se colocar diante do Senhor. Mas nós não podemos, meus amados, nos esquecer de orar. Hoje nós temos vários recursos, inclusive nós podemos colocar até mesmo o celular para despertar, naquele momento, naquela hora em que nós já temos reservado para orar, seja de manhã, seja ao meio-dia, de tarde, de noite, enfim, nós podemos colocar ali aquele celular para dar um sinal, não é isso? Eu vou orar meio-dia, então vai despertar lá meio-dia, 1 hora, 2 horas, para que eu não me esqueça. Então nós temos ainda esses recursos. Mas aqueles crentes, meus amados, eles não se esqueciam das suas orações, estavam o tempo todo orando, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas cheios do Espírito Santo de Deus, meus amados, aqueles crentes também tinham o temor de Deus. Eles tinham o temor de Deus. E quando lemos no verso 43, a palavra do Senhor diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles tinham temor de Deus. Hoje, meus amados, por incrível que pareça, as pessoas não estão tendo mais o temor de Deus. Existem muitas pessoas hoje que conhecem a palavra de Deus, irmãos, conhecem a palavra do Senhor,
mas mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, a palavra do Senhor, se encontram literalmente cometendo erros e torpezas diante dos olhos do Senhor, como se nada estivesse acontecendo. Se encontram em pecado diante de Deus, diante do Senhor, como se nada estivesse acontecendo. As pessoas hoje não estão tendo temor de Deus. Está faltando o temor de Deus na mente e no coração, meus amados, de muitas pessoas neste tempo. E nós não podemos de forma alguma perder o temor de Deus. Nós precisamos de ter, meus amados, na nossa mente, no nosso coração, de que o nosso Deus permanece o mesmo. Ele é poderoso, grandioso. O nosso Deus, meus amados, é um Deus que não falha. E é um Deus que não se encontra distante de nós. A palavra de Deus diz claramente, meus irmãos, de que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Toda a terra. Não adianta o ser humano querer esconder alguma coisa de Deus, não adianta. Porque os olhos de Deus, meus amados, se encontram em toda a terra e sobre toda a terra. Mas quantas pessoas estão neste momento cometendo erros, pecados, transgressões, iniquidades? Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas se encontram levando uma vida, podemos dizer, completamente pregressa diante do Senhor, como se nada estivesse acontecendo? As pessoas não estão tendo temor de Deus. Mas a palavra de Deus diz claramente nesse texto que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Em cada alma havia temor, ou seja, em cada alma havia culto, em cada alma havia adoração a Deus. Aqueles crentes se encontravam, meus amados, em sintonia com o Senhor. E olha que eles se encontravam em sintonia com o Senhor dioturnamente. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim, o tempo todo. Lá se encontravam aqueles crentes na presença de Deus, agradando a Deus, tendo temor de Deus. E temor aqui não significa ter medo de Deus, mas sim, o texto nos mostra claramente que temor aqui significa que eles se encontravam o tempo todo obedecendo a Deus em tudo que faziam, em tudo que faziam. Porque temor aqui significa obedecer. Então lá se encontravam aqueles crentes, meus amados, obedecendo a Deus em todas as coisas. Mas hoje, quantas pessoas se encontram vivendo nesse tempo sem nenhum temor a Deus? Estão pecando e se atropelando nos seus erros e pecados, aquela coisa toda, fazendo coisa errada aqui, coisa errada ali. É o esposo traindo a esposa traindo o esposo, os filhos se enveredando para o mundo das drogas, os filhos se enveredando, não é isso, pelo mundanismo, caindo no pecado, aquela coisa toda, não é isso? E se atropelando muitas vezes nos seus erros, como se nada tivesse acontecendo, como se tudo estivesse dentro da mais absoluta normalidade, quando na verdade não está. É preciso ter temor a Deus, né? Ou seja, é preciso se voltar para o Senhor, é preciso obedecer a Deus, obedecer ao Senhor em todo momento da nossa vida. Cheios do Espírito Santo de Deus, meus amados, aqueles irmãos se encontravam unidos, como já falamos. Eles se encontravam o tempo todo em comunhão, mas no verso 44 a palavra de Deus nos diz claramente assim: e todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E todos os que criam estavam unidos, se encontravam unidos. Havia, meus amados, uma união muito grande entre aqueles irmãos, entre aqueles crentes. E todos tinham, na verdade, preocupação. Será que fulano de tal está precisando de mim? Será que fulano de tal está dependendo de alguma coisa? Será que ele não está passando por alguma privação, alguma necessidade? Como naquele tempo não tinha telefone, não tinha WhatsApp,
não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada dessas coisas, né? Aquele irmão simplesmente batia na casa daquele outro irmão: meu irmão, e aí, como é que estão as coisas? Está precisando de alguma coisa? E às vezes, meus amados, nem que ele vinha andar ali um dia, 2 dias, 3 dias, mas a preocupação era tão grande que ele saía de casa e saía com o propósito de saber como, na verdade, estava passando aquele irmão. Ele ia lá saber se por acaso ele estava precisando de alguma coisa. Cheios do Espírito Santo, meus amados, eles se encontravam unidos. Mas aqueles crentes também, meus amados, cheios do Espírito Santo de Deus, diz o texto que eles caíam na graça de todo o povo. De todo o povo. Verso 47, o texto diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Caíam na graça de todo o povo. Todas as pessoas que moravam, meus amados, naquela região gostavam de conversar com os membros daquela congregação. Todas as pessoas que moravam naquela região gostavam de conversar com os membros daquela igreja. Eles gostavam, porque todos eram simpáticos, tinham uma afeição boa, né? Não andava, né, isso, pelas ruas, não se encontrava com aquelas pessoas, né, com o semblante fechado, com o que emburrado, aquela coisa toda, chateado, aborrecido. Não, quando encontrava com alguém na rua, quando passava por alguém, isso, até pessoas desconhecidas, acenava com a mão, dava um bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que vai as coisas e tal, não sei o que lá, enfim. O texto diz claramente que aqueles crentes caíam na graça de todo o povo. Todo o povo. Havia uma congruência, havia uma simpatia muito grande daqueles crentes para com a comunidade e agora da comunidade para com aqueles crentes. E o mais interessante em tudo isso, que o texto diz, que a cada dia acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, as pessoas, meus amados, tinham a ideia de começar a vir para a igreja tão somente por causa da simpatia daqueles crentes, por causa da simpatia daqueles irmãos. Eles tinham a ideia de vir para a igreja, para a casa de Deus, para adorar a Deus, adorar o Senhor, tão somente por causa do tratamento, né, da convivência com aqueles crentes. Puxa vida, que povo bom, que povo alegre, que povo receptivo. Como tem sido bom me encontrar com o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal, enfim, os membros daquela igreja, as pessoas que fazem parte daquela igreja, enfim, é uma bênção. E como as pessoas dali tratam bem as pessoas, tratam bem, um testemunho invejável. Você não vê falar isso aqui, né, daqueles crentes, ninguém falando nada daqueles crentes, falando bem, realmente, o que eles fazem, a maneira como fazem, com a forma de andar, de se vestir, a forma de tratamento com as pessoas, enfim, em tudo e por tudo, aquele povo realmente merece todo o nosso apreço. E eles faziam isso, iam para lá e participavam e levantavam a mão, aceitavam Jesus, aquela coisa toda. E a igreja, ao invés de ir minguando aquela coisa, diminuindo de tamanho, numericamente falando, a igreja estava o tempo todo crescendo, crescendo, e as pessoas vinham por causa do testemunho daqueles crentes, por serem bem tratadas, recepcionadas, aquela coisa toda. Enfim, a igreja crescia por causa da vida daqueles crentes. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Mas por outro lado, meus amados, aqueles que não se encontram cheios do Espírito Santo de Deus, não conseguem perseverar na doutrina dos apóstolos. Aqueles que não se encontram cheios
do Espírito Santo de Deus não conseguem, em momento algum, perseverar na doutrina dos apóstolos. Aqueles que não conseguem, e se não conseguem perseverar na doutrina dos apóstolos, também não conseguem ter comunhão com os irmãos, não conseguem ter comunhão com os outros, não conseguem ter aquele momento do partir do pão, isso, nem na igreja, nem em casa, porque o tempo todo paira no ar, isso, a contenda, a desavença, a briga, a confusão, o ódio, aquela coisa toda, a falta de perdão, e vai por aí. Aqueles que não se encontram cheios do Espírito Santo de Deus não conseguem se envolver, meus amados, com momentos de oração. Não conseguem orar, não se encontram cheios do Espírito Santo de Deus, e por isso se envolver com orações, pedir a Deus, buscar a Deus, clamar ao Senhor, isso aí é coisa do passado, já não consegue fazer mais isso. Aqueles que não se encontram cheios do Espírito Santo de Deus não conseguem ter temor a Deus, não conseguem. Aqueles que não se encontram cheios do Espírito Santo de Deus não conseguem viver em união, é o tempo todo na confusão, na briga, na contenda, e vai por aí. Aqueles que não se encontram cheios do Espírito Santo de Deus, meus amados, não conseguem cair na graça do povo, não conseguem, porque o mau testemunho os impede, o mau testemunho, não conseguem. Mas, meus amados, aqueles que se encontram cheios do Espírito Santo de Deus, é o que nós já transmitimos para os irmãos aqui, conseguem o tempo todo perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, a partir do pão, nas orações, se encontram o tempo todo tendo temor a Deus, em cada alma havia temor, se encontram o tempo todo unidos uns com os outros, e se encontram o tempo todo caindo na graça de todo o povo, se encontram caindo na graça, porque se encontram cheios do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor, meus amados, nos abençoe nessa noite, e que nós possamos sair daqui ao final deste culto, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus. E se nós nesse momento estamos sentindo que ainda não estamos cheios do Espírito Santo de Deus, que nós clamemos ao Senhor, busquemos ao Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor me encha com o teu Espírito, com o teu poder, porque eu quero sair daqui debaixo da autoridade do Senhor, e na autoridade do Senhor, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo do Senhor. Eu quero sair daqui diferente, um jovem diferente, uma mulher diferente, um homem diferente. Eu quero sair daqui com um propósito diferente, de glorificar o nome do Senhor. Eu não quero mais cometer aqueles erros, aqueles pecados, aquelas falhas que eu vinha cometendo até então. Não quero mais fazer isso. Eu não quero mais estar o tempo todo caindo naquelas falhas, naquelas transgressões que eu vinha cometendo antes. Não, eu quero a partir de hoje viver nesse mundo e nessa terra cheio do Espírito Santo do Senhor, porque o texto diz claramente que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus na manifestação perceptível do Espírito Santo do Senhor no dia de Pentecostes. E da mesma forma, meus amados, todos nós podemos estar o tempo todo cheios do Espírito Santo do Senhor, todos nós. Eu gostaria que você curvasse agora a sua fronte, estivesse curvando a sua fronte agora, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo do Senhor nesta noite. Eu quero sair daqui diferente, eu quero sair daqui mudado, eu não quero sair daqui com os mesmos pensamentos de mal. Eu não quero sair daqui nessa noite com pensamentos
voltados para o mundanismo, para a carnalidade, para o pecado, para aquelas coisas que entristecem o Senhor. Não, Senhor, em nome de Jesus, tira todas estas coisas do meu íntimo, do meu coração, da minha vida. Eu quero que o Senhor me purifique nessa noite, que o Senhor me lave por dentro nesta noite, porque uma coisa é o tomar do banho, é verdade, onde a gente consegue se lavar por fora, mas por dentro, meus amados, só Deus tem o poder para lavar, para limpar e para tirar toda a imundícia, toda a sujeira, toda a podridão, tudo aquilo que está fedendo por dentro de nós. Só Deus tem o poder para fazer isso, tirar de dentro de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não agrada ao seu nome. Então peça a Deus: Senhor, tira de mim toda a imundícia, afasta de mim, Senhor, todo o pecado, afasta de mim, Senhor, todo pensamento mau, de prostituição, de adultério, de pecado. Afasta de mim, Senhor, em nome de Jesus. Repreenda o inimigo nessa noite, repreenda em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu quero nessa noite, e a partir desta noite, ter uma visão diferente, um pensamento diferente. Eu quero estar com o meu coração em sintonia com o Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero mais estar vivendo nessa terra sem a tua bênção. Não, Senhor, me ajude, porque nesta noite eu quero sair daqui, mas eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio. Eu não quero sair daqui vazio, não. Eu quero sair cheio do Espírito Santo do Senhor. E eu quero fazer diferença lá fora. Eu quero fazer diferença para os meus amigos, junto aos meus amigos, lá no meu ambiente de trabalho, lá na minha rua, lá na minha vizinhança. Eu quero fazer a diferença em meio àquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Eu quero fazer a diferença. E eu quero mostrar para aquelas pessoas, se elas continuarem levando a vida que estão levando, elas não vão ter a oportunidade um dia de morar nos céus, de morar nos céus. Eu quero pregar para elas. O texto diz que aqueles crentes caiu na graça de todo o povo, e a partir de hoje eu quero ser assim. Eu quero ser simpático com todas as pessoas. Eu quero ter uma boa convivência com todas as pessoas. E aquelas pessoas com quem eu tenho alguma dificuldade de me relacionar a partir de hoje, esse problema está resolvido, porque eu quero nessa noite liberar o perdão para todos aqueles que um dia me ofenderam. Eu quero liberar o perdão. Eu quero fazer isso, porque a palavra é clara em dizer: se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Você não quer ser perdoado? Você não quer ser perdoado por Deus? Então perdoe seu irmão. Tenha uma boa convivência com ele. Abrace o seu irmão. Tenha união com ele. Tenha comunhão com ele. Abra o teu coração, meu irmão. Acerte a tua vida com Deus. Porque levando essa vida mesquinha que você já tem vivido até aqui, você não vai ter nenhuma condição, uma possibilidade de morar no céu distante de Deus. Acerte a tua vida nessa noite. Diga: em nome de Jesus, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo do Senhor nessa noite. Vamos cantar este canto.
Amém. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Mané, quer dar uma palavrinha, ainda de pé os irmãos, por gentileza. Boa noite, irmãos. Bem rapidinho. Só para falar para os irmãos que no próximo domingo nós estaremos fazendo uma cantina missionária. Os irmãos venham participar com a gente, comprar, comer, levar para casa, para nós assim podermos estar arrecadando um pouco mais para enviar aos nossos missionários nos campos. Nós vamos orar ao Senhor neste instante, finalizando assim este culto. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você que está conosco, participando conosco aqui, você que se encontra em casa, participando conosco através das redes sociais, que o Senhor esteja contigo, te abençoando, te guardando, te protegendo em cada momento desta noite. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Deus, por este momento de culto, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, que todos nós nesta noite possamos sair daqui, ó Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor e com um propósito único, Pai, em nossas vidas, ó Deus, de fazer a diferença, de testemunhar da nossa fé no Senhor para todas as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, ó Pai, durante toda esta noite e durante os dias dessa semana que segue, Pai, que a mão poderosa do Senhor continue, ó Deus, estendida sobre cada um de nós. Seja, Deus, também com todas as famílias que se encontram participando conosco de suas casas. Seja, Deus, com todo o teu povo espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Estamos finalizados. E amanhã, 7h30, estudo bíblico aqui na igreja, ok? Deus abençoe a todos.